Boas pessoal e bem-vindos a mais um, espero que estejam todos bem desse lado. Hoje tenho aqui comigo a Zixel NAS 540, acabei os testes que tinha para fazer nela e, como é normal, vou então partilhar convosco. Portanto, sem mais demoras, vamos ao vídeo, espero que gostem e vejo daqui uns segundinhos. Ora, aqui estamos nós com a NAS Zixel de 4 baías modelo 540, que conta com um CPU dual-core a 1.2 GHz e 1 GB de RAM DDR3. Em termos de experiência de unboxing, assim que abrimos a caixa, vamos então encontrar um manual de utilização e duas brackets suplentes para segurar os discos, dois cabos de rede, um transformador, um cabo de alimentação que neste caso é da versão dos Estados Unidos, portanto adquiri um para a União Europeia que se pode encontrar em qualquer loja e finalmente vamos também encontrar o artigo mais importante que é a Zixel 540 e como podemos ver no ecrã vem muito bem protegida. Em termos de qualidade de construção, é totalmente revestida por um plástico preto de alta qualidade e na porta frontal tem uma folha de brushed alumínio que, na minha opinião, faz com que se destaque e dá um look atraente. Na parte frontal vamos então encontrar o acesso às baías para os discos através de uma porta com um sistema magnético, um botão Power On/Off, 5 luzes de indicação de atividade, um botão de cópia direta que permite copiar diretamente, e desculpem a redundância, de um cartão SD ou um disco USB para a NAS, que vamos testar daqui a pouco, e finalmente a slot para cartões SD, assim como uma porta USB 3.0. Em ambas as laterais tem o logo da Zixel e na parte traseira então uma ventoinha de 120mm muito silenciosa, assim como uma entrada de corrente, um botão reset, duas portas RJ45 com ligação Gigabit e duas portas USB 3.0. Finalmente, na parte de baixo encontraremos 4 pés de borracha que vão reduzir a vibração provocada pelos discos rígidos. E olhando rapidamente para o interior, encontraremos uma caixa metálica com suportes que vão também ajudar a reduzir vibrações, assim como as baías com as conexões SATA. E apesar de podermos utilizar qualquer disco com estas NAS, é aconselhável utilizarmos discos de nível NAS. E para estes testes vou então utilizar 4 discos de 1TB cada da WD Red. E chegou então o momento de prepará-la e é bastante simples, como vamos ver no ecrã. Começamos então por remover a tampa frontal, depois vamos remover uma das baías que, como podemos ver, são feitas de plástico, o que faz com que não haja contacto de metal com metal. Depois remove-se então as duas brackets que vão segurar o disco, colocamos o disco e prendemos com essas mesmas brackets e voltamos então a colocar a baía, agora completa com o disco, no local de onde a retiramos. Agora o que temos que fazer é repetir este mesmo processo mais 3 vezes e finalmente voltar a colocar a tampa frontal. E estamos então agora sim prontos para ligar esta NAS. E agora que temos tudo a funcionar, mas antes de começarmos quero então partilhar que todos os vídeos foram gravados no computador com o Windows, no entanto testei também no OS X e funciona sem problemas nenhuns. Portanto, independentemente do sistema operativo, estamos à vontade para utilizar a Zixel 540. Comecei então por fazer o download da app de configuração inicial que vamos utilizar daqui a alguns segundos e também do manual de utilização que neste caso em particular tem 364 páginas e para aqueles que já me conhecem há algum tempo sabem que normalmente não leio manuais, mas neste caso tive mesmo que ler, especialmente para conseguir configurar o acesso à NAS fora da rede. Quero também partilhar que tive de utilizar o suporte da Zixel pelos mesmos motivos e o meu feedback é que o tempo de resposta é bastante rápido, quer seja por mail ou por telefone. E se por algum motivo o Salvador estiver então a ver este vídeo, um obrigado pela assistência dada. Ora, e quando iniciarmos o assistente de configuração, somos então levados para a página do dashboard e o primeiro ecrã que vamos encontrar é então a escolha do tipo de RAID Array que queremos criar, que podemos escolher entre JBOD, RAID 0, 1, 5, 6 ou 10 e assim que escolhermos o mais apropriado para nós, basta então carregar no botão para aceitar e a NAS fará o resto. Salientar que a primeira vez que fizermos este setup vai demorar cerca de 6 horas, portanto o melhor é deixarmos a NAS e irmos então para a cama e no dia seguinte, assim que acordarmos, vai estar pronta a ser utilizada. E agora vamos então tentar ver quais as opções disponíveis no dashboard e começamos então pelo atalho de ajuda que contém as questões mais frequentes. De seguida o Status Center que nos dá informação acerca da utilização do CPU e RAM, assim como temperaturas e velocidades da ventoinha. E em relação à ventoinha, gostaria de partilhar que é bastante silenciosa, a única coisa que vamos ouvir é o som muito baixo da deslocação do ar. No entanto, uma das coisas que eu gostaria que acontecesse era que a ventoinha desligasse completamente quando a NAS hiberna, coisa que não acontece, ela permanece sempre nas 1000 rotações por minuto. No botão de armazenamento vamos encontrar toda a informação acerca do RAID Array e das drives individuais, assim como a opção para mudar a configuração de RAID.
E finalmente neste menu vamos encontrar a função de cloud da Zixel que nos permite criar uma conta e sincronizar o acesso à NAS de fora da nossa rede. Basicamente o que este serviço faz é atribuir um DDNS que vai apontar para a NAS. Existe também um atalho para a Playzone, que é onde vamos encontrar opções como a instalação de apps, um leitor de música, um navegador de fotos e reprodutor de slideshows, que é bastante útil para a reprodução da nossa coleção de fotos, um leitor de vídeo e um explorador de ficheiros. Finalmente também um menu para configurar as features que acabei de referir. E agora vamos então passar para o dashboard principal, que tem funcionalidades mais complexas e mais opções. E no menu de sistema vamos então encontrar as opções para fazer update ao firmware, instalar apps como a integração do Dropbox, por exemplo, e também a opção para mudar o nome da NAS, assim como as configurações de data, hora e fuso horário. No menu de armazenamento vamos ter acesso a qualquer drive que esteja conectado através do USB, que neste momento não temos nenhuma. De seguida temos então as configurações da rede que nos dá a opção para mudar endereços de IP, a função de Multilink Aggregation se formos utilizar, é claro, o mapeamento de portas para os serviços que quisermos utilizar, as configurações de PPoE, acessos através de Telnet ou SSH e finalmente então as definições de DDNS. No menu seguinte vamos encontrar as opções que nos vão deixar configurar serviços como servidor de FTP, servidor de multimédia, servidor de iTunes, serviço de downloads que nos permite fazer download a partir da web sem termos a necessidade de um computador ligado, a opção para decidir quais as pastas a partilhar para serem acedidas fora da rede, ligar uma impressora USB e utilizá-la como impressora de rede, as opções para o botão de cópia direta frontal que vamos testar daqui a pouco, opções de upload automático para YouTube, Flickr e servidor de FTP, a integração da Dropbox e Google Drive, onde podemos fazer upload para as nossas contas e a NAS vai copiar esses ficheiros automaticamente, e finalmente então configurar os backups de Time Machine. No menu de shares ou pastas, como queiram chamar, vamos então encontrar as opções para criar e dar acesso a utilizadores, configurar grupos se necessário, especialmente se tivermos uma pequena empresa com vários grupos de trabalho. Temos também a opção para a criação de pastas e as permissões de acesso para que seja público ou restringir a um utilizador ou a um grupo em específico. E finalmente as opções de WebDAV, que vai permitir o acesso às pastas fora da rede. E queria aqui também aproveitar para partilhar convosco que de todas as NAS que testei até agora, esta foi a primeira que me deixou desativar as pastas criadas pelo sistema para que possamos ter tudo organizado à nossa maneira e apenas com as pastas que quisermos. E esta é, claro, na minha opinião, uma feature muito boa. De seguida temos então o menu de manutenção que nos vai dar a possibilidade de configurar um modo de operação, como por exemplo a função de sleep que funciona muito bem. A única coisa a apontar aqui, como referi anteriormente, é que eu gostaria de ver a ventoinha totalmente parada quando a NAS hiberna, o que não acontece, mas espero que no futuro update de firmware possam corrigir esta situação. Existe também um relatório que nos mostra todas as ocorrências e alterações na NAS, uma opção para gravar todas as configurações para o caso de termos de fazer um reset à máquina e não termos de perder tempo a reconfigurar tudo de novo, a configuração de SSL e finalmente um botão de desligar e reiniciar. O último menu diz respeito aos backups, mas esses vamos daqui a pouco testá-los. E em termos de velocidades de acesso em todas as configurações de RAID, estamos a conseguir cerca de 60 a 70 megabits por segundo de escrita e cerca de 100 megabits por segundo de leitura. E em relação ao acesso à NAS dentro da rede, é bastante simples, basta utilizarmos o Explorer ou o Finder e vamos conseguir aceder a todas as pastas e ficheiros que ela contém. E em termos de acesso fora da rede, temos então várias opções, como utilizarmos o nosso endereço da Zixel Cloud num browser que nos vai deixar usar o dashboard da NAS como se estivéssemos dentro da rede. Outra opção é utilizarmos a integração com a Dropbox ou Google Drive, o acesso por FTP, que é um dos meus favoritos em qualquer NAS, assim como com aplicações externas, como o caso da OwnCloud. Finalmente, em dispositivos móveis com iOS ou Android, podemos então utilizar a app da Zixel, que nos permite navegar e fazer o playback de fotos, músicas e vídeos, assim como outros documentos e, claro, a opção de fazer upload do telefone para a NAS. E em termos de backups, uma das opções que temos é então de fazer a cópia direta de um cartão SD ou de um disco USB através do painel frontal, e para este tipo de backup o que temos de fazer é apenas configurar qual a pasta que queremos utilizar como destino desses backups, e a partir daí, cada vez que inserirmos um cartão SD ou um disco USB e carregarmos no botão de cópia direta, a NAS vai então fazer uma cópia para a pasta com a data e hora, portanto mesmo se pressionarmos o botão várias vezes nunca vai apagar a cópia anterior.
Podemos também fazer backups da própria NAS para discos externos e para este teste estou a utilizar então um SSD ligado através do USB, como podemos ver no ecrã. O que temos de fazer aqui é criar um trabalho de backup e dizer à NAS quais as pastas que queremos fazer o backup, o destino e já está. Gostaria também de salientar que estes backups por USB podem ser agendados para que a NAS os faça automaticamente com uma frequência diária, semanal ou mensal e nós assim podemos relaxar e esquecer os backups e deixar a NAS fazer o trabalho dela. Existe também outro detalhe que quero partilhar aqui convosco, que é os backups são guardados como ficheiros .dar, portanto se quisermos fazer um restore temos de aceder à função de restore da NAS e aqui sinceramente eu gostava de ver uma opção que deixasse a estrutura de ficheiros intacta para que se quiséssemos apenas, por exemplo, um ficheiro não tivéssemos que fazer um restore completo. E a última opção de backup é então o backup remoto em que podemos fazer backup desta NAS para uma outra NAS e o processo é exatamente igual ao que vimos através do USB, com a diferença que temos de dar permissão SSH na NAS de destino. E aquela que eu utilizei com sucesso neste teste foi a WD-EX2. E em conclusão, pessoal, as coisas que eu gostei mais nesta NAS foram então a qualidade de construção e o design em geral, uma operação silenciosa, a possibilidade de remover as pastas de sistema, a performance de acesso especialmente a de leitura e finalmente o agendamento nos backups por USB. Por outro lado, as coisas que eu gostei menos foram o acesso à NAS fora da rede podia ser mais simples, a ventoinha deveria parar completamente quando a NAS hiberna e os backups armazenados como ficheiros .dar sem outra opção disponível. Salientar que todas estas situações podem ser melhoradas através de updates de firmware ou implementação de software e se assim for, eu atualizo o pessoal aqui no vídeo. E chegamos então assim ao fim de mais uma review, espero que tenham gostado do vídeo, se assim foi não se esqueçam do thumbs up, o meu nome é Roberto Jorge e como sempre vejo no próximo.